E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luiz Guilherme e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que eu li, só o maior best-seller de todos os tempos, a Bíblia, né? Mas mais especificamente sobre o Êxodo, o livro do Êxodo. Ele é uma continuação da história, então a Bíblia ela é uma continuação. Começa com Gênesis, o segundo livro é o Êxodo. E o que conta o Êxodo? O Êxodo, o começo do Êxodo, na verdade, é no final do Gênesis, né? Então, no final do Gênesis, nós temos José, que foi o filho de Jacó, que vivia na região de Canaã, onde hoje é Israel. Ele era um dos filhos preferidos de Jacó. E ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Ele ficou 14 anos preso no Egito e um dia o faraó teve um sonho, ele conseguiu interpretar o sonho e o Egito foi muito próspero e ele se tornou governante do Egito. E imagine, gente, 5.000 anos de história, o Egito foi a maior potência nesses 5.000 anos. O único estrangeiro que governou o Egito foi José. Ele governou para o faraó. E, enfim, nesse período que ele governou, o faraó autorizou que ele trouxesse toda a família dele da região de Canaã, que naquela época passou-se por um período de muita dificuldade. Ele trouxe toda a família dele para o Egito. Ele ganhou as melhores terras do Egito para ele colocar a família dele. E a família dele foi muito feliz, muito próspera. A geração dele governou o Egito, né? Só que o que aconteceu? Essas gerações foram passando. O povo hebreu, as descendências de José foram se multiplicando. E os faraós foram se alternando. Até que um dia surgiu um faraó que nem conhecia mais a história de José. E o que aconteceu? Ele começou a escravizar o povo hebreu, utilizar ele como mão de obra para atingir os objetivos dele. E foram 400 anos que o povo hebreu ficou escravizado no Egito, até que Deus se comoveu e resolveu intervir para libertar os hebreus. E aí que começa a história e as lições que eu gostaria de passar aqui para você. Começa com a escolha de Moisés. Moisés era um líder atípico, era uma pessoa que não estava preparada, ele tinha cometido um assassinato aos 40 anos, ele se envolveu numa briga entre hebreu e egípcio, acabou assassinando o egípcio e para não ser morto teve que fugir. E ele ficou mais 40 anos foragido, até que Deus chamou eles. Então a nossa primeira lição é que Deus, muitas vezes, ele nos prepara muito tempo até que nós estamos preparados para exercer o nosso propósito. Às vezes a coisa ela não acontece assim, rápida, né? Tem um ditado que diz: Deus faz seus líderes em panela de barro, não em forno micro-ondas. Noé demorou 120 anos até vir o dilúvio. Abraão tinha sua esposa que era estéril, que era Sara, demorou 25 anos para receber o filho dela. O José, que antes eu citei, ficou 14 anos preso nas prisões do Egito. E só depois ele conheceu o propósito dele, que era governar o Egito e trazer o povo hebreu para o Egito para uma era de prosperidade. Ele não sabia o que ia acontecer depois, né? Enfim, Deus escolhe, ele pode nos escolher a qualquer etapa da nossa vida. Muitas vezes as dificuldades que nós estamos passando agora pode ser um período de preparação que você está passando para algo muito maior que está por vir. Porque ninguém veio para o mundo para não fazer nada, para não exercer o seu propósito. Deus te chama, muitas vezes, para ação, Ele não te chama para glória. Entendeu? Durante a vida, você vai encontrar dicas e sugestões e coincidências sobre o que é o teu propósito, entendeu? Mas você tem que agir. E quando Deus chamou Moisés, ele também ficou com medo de agir, porque a tarefa era uma barra, né? Imagine você pegar você ter que enfrentar o maior império
que existia na época. Não existia outro maior, era o maior, entendeu? Então, 5 coisas que eu assinalei aqui que fez para mostrar como Moisés levou um choque e como que Deus lidou com isso, que eu achei muito interessante. O Moisés, então, ele começou a tentar, quando Deus chamou ele ficou em choque, ele tentou meio que dar desculpas, coisa que a gente faz também, quando a gente é chamado. Primeira desculpa que Moisés deu: quem sou eu? Como que Deus respondeu? Não importa quem você é, eu estou contigo. Né? Segunda desculpa: quem é você? O Moisés, ele tinha falta de intimidade com Deus. Então ele também duvidava, será que ele é possível? Então, como que Deus respondeu? Eu sou o que sou, eu sou o presente e sou tudo o que você precisa. Ponto. Terceira desculpa de Moisés: e se eles não ouvirem? Deus respondeu: quando eu terminar, eles ouvirão. Quarta desculpa de Moisés: eu nunca fui um bom orador. Moisés, ele tinha dificuldade de falar. Imagine, gente, um líder que tinha dificuldade de falar. E Deus respondeu assim: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo ou o surdo? Em outras palavras, ele respondeu: adivinha quem te fez tua boca? Né? Para quem tinha dificuldade de falar. E a quinta desculpa de Moisés: sei que pode encontrar outro. Aí Deus até falou: beleza, vou deixar que o Arão vai com você, para te dar uma mão lá. Mas assim, eu estou chamando você, Moisés. E muitas vezes Deus nos chama por propósito. Às vezes aparecem coisas na nossa vida, oportunidades, e é a maneira do universo, a maneira de Deus colocar oportunidades de crescimento na tua frente. Mas você só vai atingir o teu propósito se você for pação. Se você ficar com medo, se você começar a se questionar: mas quem sou eu? Será que eu sou possível? A maioria das pessoas não nasce preparado, não nasce pronto. Você tem que agir. Você pegar lá os discípulos de Jesus, a maioria deles, todos não estavam preparados. Jesus acho que fez de propósito, foi pegando os com dificuldade. No caso do êxodo que nós estamos falando aqui, olha a descrição o currículo do Moisés para ser chamado. Ele tinha sido assassino, fugitivo, estava 80 anos lá, estava com 80 anos já, estava isolado, não conseguia falar direito, e mesmo assim Deus escolheu ele. E ele acreditou, por ele ter fé, por ele ter acreditado, ele fez um bom trabalho. Então não duvide de você e fique atento às oportunidades. Pode vir a qualquer momento, mas também pode demorar, e nem por isso você precisa perder a paciência. Beleza? Um grande abraço a vocês, tenham uma ótima semana.